Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus reine em todos os corações e nas vossas famílias também. Vamos dar continuidade, agora vamos lá para a nossa fase 5 do mesmo Apocalipse. E para tanto, vamos fazer uma breve revisão, não vou entrar de forma tão profunda como foi o transcorrer até então, mas vou fazer uma síntese, uma brevidade para que nós possamos dar continuidade aí. E hoje nós vamos aí a partir do verso 15, tá? Só o verso 15. Você vê como é que é o negócio. Tremendas maravilhas, muito rico em detalhes, muito rico em encantos e maravilhas. Vamos lá para a nossa oração. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor pela dádiva da vida e por esta joia ilimitada que o Senhor vem aqui nos presentear, de partilhar o pão da vida, e também todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, também de partilhar o pão da vida com seus conhecidos, compartilhando as mensagens e ganhando almas para o Senhor Jesus. Para que o Espírito Santo possa agir intensamente nos corações, para que se concretize a palavra de Deus em cada um de nós. Não endureçais o vosso coração, mas receber a palavra de coração aberto, com alegria, felicidade, regozijo tremendo em todo o corpo vibrante, em suas maravilhas, em estar com o Senhor Jesus. Toma a todos nós, abençoe todas as famílias, todos que estão conosco, perdoe aqui os nossos pecados e abra o mar vermelho do nosso coração, Senhor Deus, para que se transforme em um mar de águas cristalinas, puras, corrente da vida, a manar por todo o corpo, a levar o teu santo evangelho adiante para que o Senhor possa voltar o quanto antes. A tudo te pedimos com perdão dos nossos pecados, no doce, santo, amorável e majestoso nome do nosso Rei eterno, Adonai Yeshua HaMashiach, o Senhor da glória. Glória, 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 aleluias ao teu santo nome, Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Veja bem. A partir do verso 9 até o 14 diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Como nós dissemos, não é? João foi preso em Patmos. Estava ali escrevendo no comecinho, bem no início das cartas de João. Já havia concluído o Evangelho de João. Foi ali para as cartas, pertinho de Apocalipse, né? Primeira, segunda e terceira carta. Mas não chegou a terminá-la. Bem no comecinho da primeira carta, bem no comecinho ali, que ele começou a escrever as cartas de João, ele foi preso na ilha de Patmos. E aí então, em Patmos, ele não conseguiu escrever nada das cartas de João. Mas Deus revelou para ele, na prisão, todo o livro do Apocalipse, e ele escreveu desde o primeiro capítulo, suas palavras iniciais, até findar, concluir o capítulo 22 do Apocalipse. Sendo assim, logo depois, ele foi solto por pouco tempo. Imediatamente, o mais breve possível, ele procurou dar continuidade no início das cartas de João que ele havia feito. Fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira, concluiu, viveu mais um pouquinho e veio a falecer.
A grande maioria crê que João viveu um pouquinho a mais de 100 anos de idade, mas não se sabe a idade precisa. Tá ok? Então ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Testemunho que eles davam em vida, né? Da veracidade da vida, crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, que é a garantia da ressurreição do último dia para aqueles que vierem a falecer e viver em Cristo Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ou seja, no Santo Sábado, tá ok? De Gênesis e Apocalipse não existe outro dia santo do Senhor, porque todos os demais são dias comuns, lógico, para se andar em santidade, em edificação no Espírito, mas o dia separado como sendo santo é o Santo Sábado, que tem a tríplice bênção, o único dia que tem a tríplice bênção, o descanso, a bênção e o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, portanto, a santificação. Em Ezequiel 20, verso 12 e o 20, diz que é sinal de Deus entre ele, Deus, e o seu povo. Bom, achei-me no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. De quem será que era essa grande voz como de trombeta? Uma voz que estremecia as vestes. Uma voz tremenda, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. João prontamente atendeu tudo, escreveu tudo e manda às 7 igrejas. A igreja de Éfeso, que foi a igreja apostólica, que se encerra com João. Depois entra, logo após a morte de João, acaba o período da igreja de Éfeso e começa o período da igreja de Esmirna. Posteriormente, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e o último seria Laodiceia, que é a nossa igreja dos dias de hoje e vai findar a história desse universo caído em pecado. Tá? A última igreja a fechar a história da humanidade é Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Ou seja, quando ele voltou o corpo para trás, ele viu 7 candeeiros de ouro. A gente já comentou para você que candeeiros ou candelabros são qualquer quantidade de luzes ali no candelabro, naquele aparelho, né, chamado candelabro, candeeiro. Mas com 7, como é este, é somente para Deus, porque 7 é um número que expressa a grandiosidade e perfeição de Deus e que Ele é criador de todas as coisas. Então esse aqui recebe um nome especial, Menorá. Tá ok? Menorá. E de ouro por quê? Porque simbolizava as relíquias no espírito, as preciosidades que o Senhor Jesus nos traria, que é dito pela própria Bíblia. Lá no Evangelho de João diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio do Senhor Jesus. Ou seja, a graça da pessoa dele em salvar a humanidade, propiciar salvação à humanidade, não é? E selando com seu próprio sangue a aliança eterna, nos tornando então filhos por adoção de Cristo Jesus, como está lá em Efésios capítulo 1, verso 5. Filhos por adoção em Cristo Jesus, por meio do seu sangue, que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Né? Como diz lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém por isso. Verso 13. No meio dos candeeiros, ou seja, no meio dos menorás, um semelhante a filho do homem, ou seja, Jesus,
Então, aquela grande voz que nós lemos lá nos versos anteriores, aquela grande voz atrás de João, voz forte de tremer as vestes, essa voz era do Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus. Na grande maioria das vezes, Filho do Homem é o Senhor Jesus na Bíblia. Porém, existe algumas vezes que Filho do Homem, ali com o contexto, trata-se de um homem comum, exercendo alguma coisa, fazendo alguma coisa ou função, tá? Mas aqui, o Senhor Jesus, com vestes talares. Vestes talares são vestes folgadas e compridas até o calcanhar, tá ok? E como a gente já disse a você, nós dissemos que vestes talares são vestes folgadas, compridas até o calcanhar, e que significa o manto sagrado do Senhor Jesus envolvendo todo este universo caído em pecado, mediante a intercessão dele no Santíssimo do Santuário Celestial. Tá? E mesmo antes de ele vir aqui, morrer por nós, nascer como uma criança, eis que a Virgem conceberá e dará um nome a ele de Emanuel, que é Deus conosco. Não é? Deus conosco. Depois fala aqui, e cingido à altura do peito. Significa que na altura do peito tem um realce nas suas vestes. Por exemplo, ele pode estar vestido de branco, que é a cor das vestes celestiais, resplandecente, e na diagonal aqui, uma faixa vermelha, né, que é comum, amarrado ao cinto. Cingido significa amarrado, né, amarrado, e vários significados, mas aqui no contexto é, além de amarrado ao cinto, se preparando para um trabalho especial, se trabalhando para um trabalho, uma função específica, ok? À altura do peito, com uma cinta de ouro. Cinta de ouro nós vimos lá em Isaías, que essa resposta é em Isaías 11, do verso 1 ao 5, que foi a fase anterior, ou seja, a fase 4, onde ali esmiuçamos com bastante calma com vocês, tá? Não vou entrar nesses detalhes agora, porque a nossa meta é o verso 15, tá? É só você pôr esse mesmo estudo, só que na fase 4. Aí você faz uma recapitulação. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã. Brancos significa a sua sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Como a alva lã. Como a alva lã. A alva lã, além da sua sabedoria, não é? A alva lã é uma sabedoria capaz de aquecer os corações no Espírito Santo. Sentir o calor do Espírito Santo. Tá? Brancos é a sabedoria, como a neve. Depois ele cita aqui que é também como a neve. Cabelos brancos, como a alva lã, como neve. A neve exprime suavidade, limpidez, pureza, ou seja, uma sabedoria pura, uma vida pura, tá certo? Isso para nós entendermos, tá? Porque Deus está acima da santificação, acima da pureza. Por isso que é um Deus supremo. A Bíblia fala que é um Deus supremo. Que é supremo? Acima de todas as coisas. Tá ok? Os olhos como chamas de fogo. Não é aquela chama que queima. Mas chamas de fogo significa olhos a raiar. Amor, perdão, bondade, misericórdia, as dádivas. Os dons do Espírito que Deus possui. Entende? Olhos como chamas de fogo. Essa chama de fogo é símbolo do Espírito Santo.
E agora realmente entramos no tema, no assunto, no conteúdo de hoje. Verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. Rapaz, vamos pegar o texto original da Bíblia interlinear, tá? Que é um assunto que requer cuidado. Extremamente profundo. Tanto é que esse assunto não existe, tá? No comentário bíblico adventista, tá? Citação nenhuma sobre os pés na cor de bronze polido. E também não existe no Talmud. Não adianta procurar que não vai ter. Então eu já estou me antecipando para evitar você fazer alguma pesquisa, não é? Tá ok? Se você quiser, você ore com jejum e oração. Não pode fazer jejum, então faça nos intervalos alimentares, vigiando e orando. E o Espírito Santo vai te dar a resposta. A voz mais branda do consciente humano, na Bíblia, desde que tenha sensibilidade no Espírito de captar isso no verso bíblico, a voz mais branda do consciente humano é a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo. Tá ok? Bronze polido. Por que ele é polido? Porque ele é limpo, brilhoso, sem mancha, sem pecado. É a missão de Jesus concluída sem pecado. Tá? Tudo bem? Refinado em uma fornalha. Esse é uma próxima etapa. Tá ok? Então vamos lá. Muito contrário às garras de bronze do quarto animal. Vamos dar uma olhadinha? São coisas opostas, tá? São coisas opostas. Vamos ver. Mas ambos são de bronze. Só que um polido e o outro não. E o bronze, quando ele não é polido, o que ele fica? Ele fica com um aspecto tenebroso, pior que filme de terror. Ele vai perdendo a sua coloração, pega algumas manchas, ali teia de aranha, sujeira, muito pó acumulado, ele vai começando a ficar um pouquinho grosso, áspero, de coloração diferente, de tanto pó ali, você vê que vai acumulando ali, fica grosso, coloração completamente diferente, um aspecto realmente muito tenebroso, de por medo realmente, muito medo e receio. Você vê uma grande estátua assim, um bronze polido nos pés, é linda, mas um bronze sem polir nos pés é algo realmente pavoroso. Ok? Então vamos lá, Daniel 7. Daniel 7 diz assim para nós. Daniel 7 diz assim. Lá no verso 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Opa! Por que ele era diferente de todos os outros? Porque até então existia um respeito sobre um tratado de guerra antigo e costumeiro. Matou o rei, acaba a guerra, leva o povo cativo. Certo? Roma imperial ou Roma pagã, não. O Império Romano matava o rei, espedaçava até sombra para o caminho. Era arrasador, aniquilava tudo, mulheres, crianças, tudo. E acabava com a cidade em meio ao fogo. Tá? Virava tudo entulho. E construía a cidade novamente com arquitetura no estilo romano. Porém, quando eles não matavam o povo, vendiam o povo como escravo. Ou em trabalhos forçados, de acordo com a meta e o objetivo deles, até concluírem os trabalhos.
Tá? Concluiu os trabalhos, o trabalho do interesse deles, aí eles vendiam o povo como escravo e acabou. Ok? Mas era raro eles não exterminarem um povo em peleja, em batalha. Tá? Diferente dos outros. Já a diferença começa por aí. Muito terrível. Terrível, o aspecto somente terrível era do Império Romano. O mundo temia esse exército. Por quê? Porque a partir do Império Romano, ser soldado passa a ser profissão. Você se especializa e aperfeiçoa a forma de lutar, de batalhar, de matar, de aniquilar e arrasar o inimigo. Isso passa a ser treinamento e profissão. Tá ok? Então o mundo inteiro temia aquelas legiões imensas de soldados romanos em marcha para arrasar e aniquilar o adversário, o inimigo. Tá? Agora esse aspecto muito terrível, quando põe esse muito, tá? Aumentando o grau de intensidade, é com relação ao chifre pequeno, tá? É com relação ao chifre pequeno. Por quê? Porque Apocalipse 12 responde. Vamos lá em Apocalipse 12 para responder a questão. 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ora, nas cabeças 7 diademas. Não pode ser outra hipótese, porque são essas 7 cabeças que eu vou citar para você, porque perseguiu o povo de Deus com uma intensidade muito forte, e aí em uma dimensão maior, tá? Então é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano. E a 7ª cabeça, essas 6 primeiras foram instrumentos na mão do maligno a perseguir o povo de Deus. Porém, a 7ª é Roma papal. Só que quando chega em Roma papal, olha o que acontece. Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Peraí, você observou isso? Ele está no sentido contrário. Por quê? Porque leopardo simboliza a Grécia. Os pés como de urso, a Medo-Pérsia. E boca como de leão, leão é símbolo de Babilônia. Babilônia. Tá certo? Por que ele está no sentido inverso? Para indicar que o último seria o mais forte e poderoso de todos. E que iria até o findar dele mesmo. Até os últimos dias. Até a sua destruição. Ele buscaria o domínio da terra. De toda a terra. Que interessante. E daí? Para se conseguir isso, o que acontece? Está aqui, complemento do verso. E deu-lhe o dragão, ou seja, Lúcifer, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Sentiu o drama? Ou seja, então o Vaticano é casa, é a residência do dragão e dos anjos caídos, dos anjos malignos. Então, o Vaticano é a besta. O Papa não é besta nenhuma. O Papa faz uso do instrumento da besta, que é o Vaticano. Entendeu? É isso aí. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, a partir de Roma papal, o que acontece?
ele herda as características hereditárias da recusa do perdão em se alegrar na maldade. Presta atenção, olha que negócio tremendo. Do Egito, Roma papal herdou a sede pelo pecado, o misticismo e a feitiçaria. Da Assíria, herdou a forma implacável de perseguir e destruir os seus inimigos. Que é a Síria. Egito, pouco mais de 400 anos de escravidão. Israel ficou lá cerca de 430 anos, mas na morte de José, Israel enfrentou pouco mais de 400 anos de escravidão. A Síria dissipou e matou muitos, dissipando as 10 tribos de Israel. Aí a Babilônia também levou o povo cativo por 70 anos. Tá certo? E o leão, como seu símbolo, é a altivez, o orgulho, né? Um orgulho e uma altivez sem igual, herdada por Roma papal de Babilônia. Depois nós temos o reinado Medo-Persa, onde Roma papal herda ali o domingo dos povos pagãos, lá desde a época do Egito e desde lá atrás. Os pagãos adorando no domingo e Israel sempre adorando no dia do Senhor, no Shabá, no sábado. Não é? A Pérsia, com o culto ao deus Mitra, ou seja, o mitraísmo. Eles dedicavam o domingo, o primeiro dia da semana, ao deus Mitra, deus falso, só para criar poeira, né? Coisas que o maligno ali inventou, né? O maligno não lê pensamento. Quem lê os nossos pensamentos é somente Deus. Porém, esse negócio de lenda, essas coisas, essas fantasias todas aí, ó, tem muita lenda e fantasia que não tem nada a ver com maligno. Mas tem muita coisa que é uma possibilidade de ser ou não relacionada ao maligno. Entende? Por isso que o ideal é a Bíblia. A Bíblia é verada. A Bíblia está acima da veracidade das coisas. Né? Porque a palavra é espírito e vida. Se é espírito, gera vida. Tá certo? Então, é isso. Herda do reinado Medo-Persa o mitraísmo. A guarda do domingo. Desse deus pagão. Depois do reinado Medo-Persa, você tem a Grécia. Da Grécia, herda a idolatria. Tá? Santos, imagens. Só o Papa Francisco beatificou 800 santos, dentre eles 3 papas. E lógico que não podia estar de fora o papa mais importante da história do Vaticano, João Paulo II. Vamos ter vídeos mais profundos sobre a vida deste papa de Roma papal, tá? Que é o papa que perdurou por maior período de tempo até o momento, tá? E colocou em prática o plano Vaticano II. Que plano é esse? Um plano de ecumenismo, conhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, se é apostólica, é igreja pura. Então não pode ser romana, que o romana vem do paganismo. Ora, se é romana, é pagão. Então não pode ser apostólica, igreja pura. No nome ele já entrega uma paçoca. Que é o que é isso? A igreja apostólica, pura, verdade, bíblica, misturada com romana, com coisas pagãs. No nome já entrega o segredo da coisa. Entendeu? É bem declarado. Pelo menos eles têm veracidade em tudo que fazem, né? Até no nome. Depois do reinado Medo-Persa, nós temos a Grécia, que é deuses para os sentimentos também, muitos deuses para sentimentos, para as estações do ano. Nossa, rapaz, é Deus que não acaba mais. Se não frear,
tem mais Deus do que ser humano na Terra. Entendeu? Até o dia de Todos os Santos. São 365 santos. Um para cada dia do ano. E o Papa Francisco fez mais 800. Inclusos aí nos 800, 3 papas. Especialmente João Paulo II. Não é? Então, a idolatria só cresce. As coisas contra o governo de Deus, sua pureza, seu grande amor, amor ágape, amor divino, só cresce. Isso da Grécia. E de Roma pagã? Herdou a sua fúria e o seu prazer na maldade, na perversidade, nas trevas. Não é? Em destruir, aniquilar e arrasar com o inimigo. De preferência de forma mais dolorosa possível, que foi o que nós vimos na Inquisição. Então, essas coroas aqui, diademas, coroas, na realidade são diademas da maldade. Ok? Ou seja, Roma Papal iria criar novas maldades, como criou na Inquisição, cadeira com 2.000 pregos, uma máquina que separava do tronco humano cabeça, pernas e braços, e esticando, esticando, esticando até deixar só o tronco, sem braço, sem perna, sem cabeça. Torturas nos órgãos genitais, tortura na língua, que é o centro nervoso do corpo, tem ligação com todo o centro nervoso do corpo. Enfim, irmãos, criar maldades. O pior possível. E ela nasce não, né? Ela nasce lá no Império de Seleuco. Daniel 8, versos 8 e 9. Porém, está ali na fase infantil, embrionária, imperceptível. Mas com o Império Romano começa a criar força. Ela aparece cada vez mais e com força tremenda. Tanto é que Daniel fala, olha o que Daniel fala. Olha só. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Lógico, se esconde atrás de uma religião adulterada, por isso vinho adulterado, dito vinho adulterado em Apocalipse. Entende? Vinho contaminado é a recusa do perdão divino e persistindo em maldades cada vez maiores. Agora, esse é vinho contaminado. Agora, vinho adulterado é quando você começa a fazer doutrinas contrárias ao que está na Bíblia. Por exemplo, decreto dominical. O domingo, vamos ver a tradução dessa palavra domingo? Dia do sol, Sunday, dia do sol, em mais de 238 idiomas. Qual é o maior deus pagão que existe? Ora, o deus Tupã, na língua indígena, o Mitra, no reinado persa, dedicando o primeiro dia da semana, o domingo, ao deus Mitra. Deus falso, né? Não serve para nada. Só para dar trabalho pros outros e tirar poeira. Certo? Então o que acontece? É um governo contrário ao governo divino. E quem possui esse governo? Quem possui o nome de Satanás, que significa adversário. Que foi a rebelião no céu, por isso foi expulso do céu, ele e os seus anjos caídos. Tá ok? Então veja só, olha o que Daniel vai falar ali então. A verdade a respeito do quarto animal, que é diferente de todos os outros. Muito terrível. Muito terrível. Esse muito terrível é o chifre pequeno, é Roma Papal. Na busca de dominar o mundo. E ela declara o seu nome oficialmente já em supremacia papal. 538 depois de Cristo, quando em 508, o general Clovis, no ápice do seu exército em 508, coloca todo o seu exército à disposição de Roma Papal. Rei dos francos, Clovis, rei dos francos,
que hoje França, à disposição de Roma Papal para matar e aniquilar. Parece esporte, né? Brincadeira. E matar pessoas inocentes que queriam servir a Deus. Queriam não, estavam servindo com toda a lealdade e fidelidade às verdades bíblicas do Senhor Deus e vivendo em paz, em harmonia, grande felicidade e amor e adoração com Deus. Mas devido às heresias de Roma Papal e obrigando o povo a seguir aquilo, ela escondia a Bíblia do povo, escondia a verdade do povo, com as indulgências, né? Você vai morrer, não vai? Tá, quando você morrer, você quer morar na maloca ou em uma fazenda? Em uma fazenda. Então, quando morrer, você doa a fazenda para a Igreja Católica. Essa brincadeira de indulgências, a Igreja Católica ficou dona, proprietária de 1/3 da Europa Ocidental. Rapaz, isso não é nada. Isso não é nada. Isso é coisa de mendigo para Roma Papal. Os negócios mais vultuosos do mundo estão com eles. Tá? Estão com eles. Bolsa de valores, compra de ouro em centenas de toneladas. Há historiadores que afirmam categoricamente que já passou de milhares de toneladas. E o ouro é a riqueza mais cobiçada por Roma Papal. Por quê? Ora, você não sabe? O que é isso, gente? O ouro é lastro de moeda. Quanto maior o lastro de uma determinada moeda, mais forte esta moeda é e maior garantia ela possui no mercado financeiro, no mercado econômico, no mundo dos negócios. Por isso que hoje o ien japonês é a moeda mais forte e estável do planeta. Entende? Então vamos lá. Muito terrível, se refere ao chifre pequeno, cujos dentes eram de ferro. Sim, a forma do seu exército atuar, não é? Aniquilando e matando a todos e não respeitando o acordo costumeiro antigo, antes deles. Matou o rei, acaba a guerra e leva o povo cativo. Não, tem que exterminar. Acabar com a etnia, acabar com a raça. Os inimigos a gente faz assim. E o que Roma Papal fez na supremacia papal? Segundo o autor britânico, que vocês pesquisando aí, vocês vão... Mais pra frente eu vou citar o nome desse autor britânico. Agora não. Deixa para vocês pesquisarem aí. Até a gente chegar lá. Segundo o autor britânico, Roma Papal matou muito mais de 150 milhões de pessoas inocentes, leais e fiéis a Deus. João Rus, entre outros. Irmãos, a Primeira Guerra Mundial matou cerca de 10 milhões de pessoas. Tá bom? A Segunda Grande Guerra matou entre 70 a 85 milhões de pessoas. 70 a 85 milhões de pessoas. Vamos dizer que seja 85. 85 mais 10 da primeira, 95 milhões. Roma Papal tem uma possibilidade de ter matado muito mais do que o dobro de 95 milhões de pessoas mortas em 1260 anos de perseguição e matança a todos aqueles que não seguiam as suas fantasias. Porque isso não é Bíblia, né? É fantasia, não tem nada na Bíblia. Indulgência, purgatório. Não existe, nem existe essa palavra purgatório na Bíblia. Enfim. E você quer saber do seguinte? Não tem nenhuma pregação a respeito disso, mas quem sabe a gente entra em detalhes a respeito disso. Tem um Papa que foi enterrado no Vaticano. E depois que só estava ali o esqueleto, ele foi desenterrado, posto em uma cadeira com vestes papais para ser julgado.
Você acredita? Você já viu isso? Julgar morto? Para ser julgado. Irmãos, pelo amor dos céus e da terra, você acredita numa piada dessa? Lógico que isso tem todos os aspectos possíveis de feitiçaria. Porém, não se tem provas a respeito. Tá certo? Então vamos lá. Dentes de ferro, né? A forma do Império Romano e seu exército atuar, aniquilando tudo e a todos. Cujas garras eram de bronze. Olha lá. As garras eram de bronze, mas não é bronze polido. As garras eram de bronze, infestado de mais de 150 milhões de mortos. Com sangue, aquele sangue grosso, sem limpar, já misturou terra, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. O Império Romano pisava, matava o restante que sobrava ali. Mas este também é especialmente de Roma Papal. Matança, aniquilação. O mundo tem que estar submisso a ela. Gana pelo poder, que acaba virando uma doença. Uma estagnação extremamente alienada pelo poder, riqueza, que diz na Bíblia, na palavra, se não me engano está lá em Timóteo, que a raiz de todos os males é o dinheiro. Por isso é a casa do dragão, o Vaticano, né? Você vê quanta coisa, irmãos. E olha o que diz agora o verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, ou seja, sobre o chifre pequeno cai 3. Cai 3 chifres, que eram 3 reinos. Os Érlos, os Ostrogodos e os Vândalos. Esses 3, eles eram destruidor de imagens. E foram os únicos 3 que não foram submissos à Roma Papal. Não ficaram. Todos os demais ficaram. Esses 3 não. Então o que era preciso fazer? Aniquilar esses 3. Para ela ficar suprema. Em oposição nenhuma. E isso se conclui em 538 d.C. Aproveitando o ensejo, ela põe ali o seu nome oficial e nojento, declarando as cartas abertas quem ela é. Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, vai pegar a pureza apostólica e misturar com romana, paganismo. Tá? Caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava, e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Ou seja, em curto espaço de tempo, ela ficou muito mais robusta, muito mais forte politicamente, economicamente, financeiramente, socialmente e fez imperar o seu paganismo, as suas doutrinas adulteradas da verdade, que é o vinho adulterado chamado em Apocalipse. Tá ok? Por isso, muito terrível é com relação a Roma Papal. E o aspecto apenas terrível ao Império Romano. Tá ok? Tudo bem? Até aí? Se você tem alguma dúvida no nascimento da Igreja Católica, está lá Daniel 8, versos 8 e 9. Vamos lá. Daniel 8 diz assim, versos 8 e 9. Olha lá. O bode se engrandeceu sobremaneira. Já vimos lá nos estudos anteriores que o bode é a Grécia. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força, ou seja, no ápice
no auge do império, quebrou-se-lhe o grande chifre. E a própria Bíblia fala que esse grande chifre era o seu primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. Tá? Ou seja, se quebrou o chifre, Alexandre o Grande morreu. Ele morreu realmente novo, tá? Aos, se não me engano, 32 anos de idade, sem herdeiro, tá? E devido a uma congestão, tudo indica que foi uma congestão, porque comia demais e bebia demais. Tá ok? E daí, os seus 4 generais dividem o reino. E olha o que acontece. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, ou seja, os seus 4 generais dividiram o reino para os 4 cantos, para os 4 ventos do céu. Olha só. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Olha lá. Quem que é o abençoado chifre pequeno? Roma papal. Só que aqui não tem nada de papa. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Quem que foi esse chifre que pegou essa fatia da terra? Foi o Império de Seleuco, o Império Seleucista. Tá? Então aí nasce Roma papal. Mas de forma imperceptível, embrionária, muito infantil. Realmente inexistente, imperceptível. Mas que começa a crescer e se desenvolver demais com o Império Romano. E pegar uma força terrível. Por isso que fica mais robusto que os 7 chifres ali que sobraram. 3 é lá na Aquila. E sobram 7. E ela é muito mais robusta do que os 7. Entendeu? É isso aí. Tá bom? Vamos lá. Dá um print nessa tela aqui. Eu nem sei. Quem tem celular 4K aí, acho que consegue, tá? Deixa eu aproximar e ver mais ou menos aqui. É um gráfico aí pequenininho que eu fiz, tá? Para vocês. Agora dá para ver. Depois vocês dão um print aí, tá? Ou seja, vou ler para vocês. Mistura. Ou seja, o vinho adulterado. Esse vinho, na realidade, é o sangue puro e imaculado do Senhor Jesus, tá? Por quê? Vamos fazer um breve histórico aqui. Israel chamava na Santa Ceia de vinho, mas não tinha nada de vinho. Era um suco de uva. Desde muito tempo, Israel chama o suco de uva de vinho. Por quê? Porque esse costume vem do Egito. O primeiro país a conhecer o processo de fermentação de bebida alcoólica foi o Egito. Tá? E o Egito passou essa tecnologia para algumas outras nações pagãs. Tá bom? Nem é realmente tecnologia, porque o modo de fazer isso é bem rudimentar. Nos dias de hoje, com o tempo que foi sofisticando, com o passar do tempo. Mas Israel consumia suco de uva e, pelo costume ali, inicia-se a chamar o suco de uva de vinho. E ficou assim. E por esse costume do povo israelita tomar o suco de uva, chamando o mesmo suco de uva de vinho, na Bíblia é vinho. O vinho simboliza o sangue do Senhor Jesus, mas não é vinho. Aliás, na cerimônia da igreja de Santa Ceia não se pode utilizar bebida alcoólica, maltratando o templo do Espírito Santo. É o que está em Atos. Não sabeis vós que não sois de vós mesmos, mas sois templo do Espírito Santo? É suco de uva, o mais puro, melhor qualidade possível. E se possível, se você for fazer em casa uma cerimônia religiosa, algo familiar e tudo, dedicado a Deus, você põe a uva ali, tira a uva do cacho. Eu conheço gente que faz com cacho e tudo, bate no liquidificador, vai embora tudo. Tudo muito bem lavadinho, né? Então vai tudo.
Mas não tem tanta necessidade disso também, né? Pode tirar as uvas tudo do cacho, bater no liquidificador e você tomou o puro, o mais puro suco de uva que se conhece na Terra. Tá bom? Sem processo industrializado. Então vamos lá. Igreja Apostólica, ela é pura, imaculada, santa e em santificação. Aí o nome papal de Santa Sé. Santa Sé. É. Impressionante, né? Santa Sé. Da onde só o céu sabe. Somado com o nome Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Romana, a sua principal marca é o domingo. O domingo é a sua principal marca. Com o seu selo de doutrinas adulteradas, tá? Contrárias ao Criador e não reconhecendo o governo divino em espírito e em verdade. Temos então práticas pagãs como o domingo, idolatria, etc. Até os seus pecados se acumularem tocando o céu. Rapaz, onde você viu isso? Ué, a Bíblia que diz. Como é que eu vou ver uma coisa que não existe? Está lá em Apocalipse 18, verso 5. Então, vamos ver se é isso mesmo. O negócio é grave, hein? Vamos ver. Apocalipse 18, verso 5. Olha o que ela fala. Eu fui católico, tá, gente? E graças a Deus por isso. O maior milagre da minha vida, eu ia morrer com 14 anos, tá? Aconteceu um negócio com um amigo meu, eu fiquei tremendamente triste, fiquei muito mais de 8 dias sem comer e sem beber água. Fiquei um palito, tá certo? Se eu continuasse assim por mais 3 dias, o convênio que meu pai possuía na época, que ele trabalhava na Ford, iria me internar no Sul América. Tá? Foi o prazo que um médico me deu para tentar reagir. E fiz um biocheck-up e não tinha nada. Tinha nada. Biocheck-up completinho. Perfeito. Em perfeito estado. Até que a minha avó, fez uma bandeira do Divino Espírito Santo, que é a maior festa católica. Tá certo? E, por sinal, diga-se de passagem, muito linda. Tá? Muito linda. E é a principal festa da Igreja Católica, é a festa do Divino Espírito Santo. E maravilhosa, tá? Eu gosto muito de ver. Tem um fundo maravilhoso, religioso, de fé e devoção. E verdade bíblica, né? Porque o Divino Espírito Santo realmente é Deus. Não é forçativa, nada disso. Nós vamos fazer um estudo sobre isso, tá? E embora muitos judeus não aceitem, e muitos rabinos, né? Rabino quer dizer doutor da lei, tá? A tradução ao pé da letra seria mestre, mas mestre só existe um, o mestre amado, o Senhor Jesus. Adonai Yeshua HaMashiach. HaMashiach é o único mestre amado que temos. Então o próprio judeu sabe que esse nome rabino significa que ele é um doutor da lei, tá? Equivalente a uma pessoa doutorada ou pós-doutorada em teologia. São equivalentes. Tá ok? Vamos entender dessa forma sem puxar muitos detalhes. Então, olha só. Eu vou ler o 4 e o 5, tá? Ouvi uma voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, retirai-vos da Igreja Católica Apostólica Romana. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ou seja, 7 grandes pragas. Verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Rapaz, o negócio é terrível mesmo, hein? E daí vem o vinho adulterado, certo? Eu disse para você, vinho contaminado é a recusa em aceitar o perdão divino, seguindo seus próprios passos, né? E aí de Jeremias 17:9 diz o quê? Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Ou seja, esse seguir o próprio coração em pecado, o próprio coração da própria pessoa vai fazer a perversidade de aniquilar ela em pecado. Foi o que aconteceu com Cestas na cruz.
não é? Disse lá Jesus. Né? Se tu és o Messias, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Imediatamente, Dimas, à direita do lado de Jesus na cruz, ainda nem agora temes a Deus? Repreendeu de imediato. Ainda nem agora temes a Deus? Nós estamos aqui porque nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Aí ele deixa de olhar as cestas, volta para o lado, olha o Senhor Jesus e confessa que o Senhor Jesus é o Messias diante de toda aquela multidão, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Rapaz, o Senhor Jesus se endireita um pouco na cruz, porque estava com a cabeça lá para baixo. Acho que a cruz bateu com grande intensidade no chão, provocando um momento de maior intensidade de sua dor. Os cravos imensos, grossos, de 1 centímetro de lado, cada lado, em formato de quadrado, o cravo. Não é aquele redondinho, não. Aquele redondinho era para, que mostra no YouTube aí, era para gente de alto poder aquisitivo na época, em construções, em enfeites, tá? Era o rudimentar mesmo, que é mais barato para poder pôr para prisioneiros na cruz. Fica tudo dilacerado. Você já pensou 1 centímetro de lado? Em um quadrado assim? Aquele chapeuzinho do cravo? De 12 a 18 centímetros de comprimento o cravo. Já pensou num negócio desse? Que loucura. Fica tudo dilacerado. Já pensou? O sofrimento que ele passou por nós? Terrível, né? E assim, Dimas tem o seu conforto espiritual ali. Dimas morreu para o pecado. E Dimas foi uma das pessoas que ajudou o pai de Jesus, José, com recurso financeiro, um pouco ali de dinheiro, não se sabe quanto, a fugir para o Egito. Dimas teve sua infância nos caminhos do Senhor, mas na sua juventude, por má companhia, se desviou da fé, de acordo com os relatos históricos. Mas morreu para o pecado. Porém, Cestas morreu em prática do pecado, blasfemando, né? Ou também tendo outros pensamentos maléficos. Estamos comentando fatos, tá, gente? A gente não pode julgar nenhum cachorro. O cachorro também, coitadinho do bichinho ali. É parte também da criação de Deus. Tá certo? Vinho contaminado, a recusa do perdão e morrer em pecado. Vinho contaminado. Agora, vinho adulterado é a mistura com paganismo. Doutrinas adulteradas, fora da Bíblia. Tá ok? Esse é o vinho adulterado. O vinho, então, simboliza ali os vinhos do Senhor Jesus, perdoando, justificando, é o serviço expiatório no sangue do Senhor Jesus, nos perdoando os pecados e nos purificando de toda injustiça, nos tornando filhos por adoção, como diz Efésios capítulo 1, verso 5, filhos por adoção em Cristo Jesus. Tá certo? Nossa justificação dos pecados. Para estes, o sangue é puro, imaculado. Imaculado significa sem mancha, né? Um sangue mais do que perfeito do Eterno por nós, do Senhor da Glória. Porém, para aqueles que seguem o caminho da impiedade, não querem perdão divino, não querem seguir o caminho da luz, abraçam as trevas, esse passa a ser um sangue contaminado. Por quê? Porque a consequência desses atos ao se separar de Deus cai sobre a própria pessoa. Por isso que Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas. É a coisa mais enganosa do universo, de toda a criação divina, depois que Adão cai em pecado.
e perverso, porque esse coração enganoso vai matar a própria pessoa, contaminado. Agora, no caso de doutrinas adulteradas, fora da veracidade bíblica nas Sagradas Escrituras, aí não. Aí é vinho adulterado. Por isso que é citado vinho adulterado, né? Que ela contamina reinos com esse vinho adulterado. Isso aí faz parte do mistério de Babilônia, lá em Apocalipse 17, verso 5. Vamos ler? Na sua fronte, ou seja, fronte, por quê? Porque na fronte é o nosso raciocínio, as nossas decisões, tá? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ô louco, espera um pouco aí. A mãe das meretrizes. Que são meretrizes? Mulheres, filhas, também adulteraram a palavra de Deus, seguem suas doutrinas adulteradas. E das abominações da terra. Que abominações que ela faz? Tudo! Inquisição, mais de 150 milhões de matanças de pessoas leais e fiéis a Deus, crimes bárbaros por baixo dos panos, como a morte de John Kennedy, entendeu? Seus olhos, como diz lá em Daniel, né? Olhos. Quem são os olhos do Vaticano? A CIA, rapaz. Todo mundo sabe que a CIA é do Vaticano, mas o Vaticano não pode aparecer. Então quem aparece? O testa de ferro do Vaticano, que é os Estados Unidos. Criação da ONU. Sem os Estados Unidos, fracassou na sua primeira tentativa. Quando os Estados Unidos estava no grupo, aí deu certo. Criaram a ONU, Organização das Nações Unidas, para impedir guerra, uma série de coisas e tal. E as coisas por baixo dos panos também, que é o interesse especialmente do Vaticano e dos Estados Unidos, as duas únicas nações acima da ONU. Aí você já inventou, professor Geraldo. É? O que aconteceu na guerra do Iraque, moço? Conta pra mim. Você tem arma química. Acusação dos Estados Unidos. Resposta do Iraque. Não temos. O Conselho da ONU vai lá, investiga tudo de acordo com as fotos do satélite, subsolo que eles tinham e tal. Fica lá um bom tempo. Tudo foi vasculhado. Volta o Conselho da ONU. Realmente, o Iraque não tem armamento químico. Então o Conselho da ONU decidiu que os Estados Unidos não iam invadir o Iraque. O que aconteceu? Os Estados Unidos invadiu o Iraque, detonou com o país, pegou Saddam Hussein, matou enforcado e, de acordo com a religião de Saddam Hussein, queimou o corpo em cinzas e jogou ao mar, de acordo com a religião de Saddam Hussein. Te pergunto, quem no mundo falou de embargo econômico contra os Estados Unidos? Seria o próximo da fila a ser invadido também. Pode até deixar passar um tempo, mascarar a situação, passa 1, 2 anos e tal, e depois cria atrito e tal, e aniquila também. Então, é o tal negócio. São os únicos 2 estados, os únicos 2 países, nações, acima do Conselho da ONU, acima da Organização das Nações Unidas. Tá bom? Tudo isso constitui mistérios da nossa Roma Papal. Mãe das meretrizes das abominações da terra. E suas abominações, né? Como outra abominação aqui também. Vamos lá. Apocalipse 18, verso 23. Diz lá. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Essa luz de candeia, aqui no caso, é a luz do Espírito Santo, tá? Por quê? A resposta está aqui em Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi quando ela fez ali aquela tiara papal, coloca na cabeça com uma frase assim em arco. Um arco assim, uma frase em forma de arco aqui. Vicarius Filidei, somando os algarismos romanos, dava um número 666, ou seja, o número da besta.
Rapaz, deu tanto bafafá nessa história, tanta coisa que eles sumiram com a tiara. Tá lá guardada essa tiara lá, 7 chaves. Mas tem foto dessa tiara na internet, tá? Eu tenho gravado em pendrives, tá? Várias fotos dessa tiara. Vicarius Filii Dei, ou seja, substituto do Filho de Deus. Rapaz do céu. Quem que é o substituto do Filho de Deus, gente? Quem que é o substituto do Filho de Deus? O Espírito Santo. João 14, João 16. Vos darei outro consolador. Outro é alós. Consolador, paracletos. Consolador, intercessor. Entendeu? E o outro ali é alós. Ou seja, outro Deus da mesma espécie que eu. Consolador. Intercessor. Tá certo? Então, vamos lá para o verso 23. Apocalipse 18, verso 23. Também jamais em ti brilhará luz e candeia, nem voz de noivo. Quem é o noivo da igreja? Senhor Jesus. Ou de noiva. Jamais. Ou de noiva. Jamais. A noiva do noivo. A noiva é uma mulher. Igreja. Ou de noiva jamais. Em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Aí, uma das abominações. Olha, vamos parar por aqui. Melhor. Tá certo? Santa Sé. Santa... não se sabe aonde. Com todo respeito. Viu? Eu tenho um carinho muito grande, tem muitos católicos fervorosos. Aliás, a igreja, eu creio, que mais faz jejum é a igreja católica. São os fiéis. Sabe? Tem muita gente boa, muita gente vai sair da igreja e vai para os reinos, buscar o reino de Deus realmente. Então, meus amigos, meus irmãos, Apocalipse 22, verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Beijo no coração de cada um de vocês, com todo respeito, um beijo no espírito. E até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Um abraço.